abençoar dentro dessa igreja, Ele não vai te abençoar em lugar nenhum. Se você não for bênção aqui dentro dessa igreja, onde todos te amam, você não vai ser bênção em lugar nenhum, porque o problema está em mim. Eu sou a igreja. Não adianta ficar mudando para lá, para lá e para cá e leva o problema junto. Vamos lá. Peleja então, irmãos, em discórdia, como está na tradução Almeida revisada e atualizada, e a tradução nos fornece uma definição quase parecida com a relação porfiar. Então, pelejar e porfiar são muito unidos, andam de mãos dadas. Vamos lá para frente que nós queremos ir encerrando. Essa definição, aquele que busca a primazia busca também atrair outros após si mesmo, e não para si, mas que vem atrás para que encontre-se com Jesus. Vamos lá? Discórdia na Bíblia. Primeiramente precisamos saber que estamos no mesmo corpo, por isso possuímos o mesmo Espírito, que significa que precisamos ter o mesmo parecer. Então, se um irmão meu estiver doente, é aquilo que eu sempre falei: se alguém pisar em cima do teu dedinho do pé, o corpo todo vai estar mancando, porque o dedinho do pé está doente. Assim, se um irmão estiver doente espiritualmente, o corpo todo, que é a igreja, como o corpo todo, passa mal, porque um está doente. Olha o exemplo do Acã. Por causa dele, Israel perdeu a guerra, por causa de um. Aí a gente fala assim: pastor, mas a hora o culto está pesado, ninguém, não acontece mais nada. E assim, talvez a culpa é de um que não confessa o seu problema. Então, se todos tivessem consciência, eu errei, vou confessar, vou para Deus, vou me arrepender e não vou fazer mais, algo vai acontecer. Mas fica ali querendo esconder, mas de Deus não dá para esconder. Vamos à frente. Discórdia na Bíblia também temos aqui algumas, que eu já falei, né? Um defensor de Paulo, um defensor de Jesus, defensor de Pedro, de Apolo e assim por diante. E no Antigo Testamento, o exemplo mais clássico é do filho de Davi, chamado Absalão. Deu golpe de estado no próprio pai. Discórdia, cuidado. Discórdia é discordar. Por exemplo, discordar da palavra de Deus. Se a palavra de Deus está falando que prostituição é pecado, não arruma pretexto para dizer que isso não é pecado. Está discordando da palavra de Deus. Se todos concordarem que nós vamos orar até meia-noite, então não discorde, porque a maioria concordou. Você está sendo uma discórdia. Está entendendo? Então cuide para não ser uma discórdia dentro da igreja. Vamos para frente. Não vai dar tempo. Efeito da discórdia, como já mencionamos, a discórdia gera na igreja facções, levante contra a autoridade e até mesmo rachas de igreja. Concluindo, a discórdia deve ser detectada imediatamente, cortada no início, para que não cause dano no meio da casa de Deus. Tem alguém discordando? Vamos lá ver o motivo. 90 pessoas concordam, só um não concorda. Por que está acontecendo com aquela pessoa? Vamos entender aquela pessoa. É claro que se eu vou fazer uma concordância que é absurda, que não tem base bíblica, aí você tem que levantar. Agora, se eu falar uma heresia, você não deve concordar mesmo. Por quê? Porque foi uma heresia. Mas se é a palavra de Deus, amém, glória a Deus. Vamos. Dissensões, eu creio que não vai dar para falar muito, eu vou voltar a falar sobre dissensões, mas dissensões, escreve na Epístola Pastoral, vemos constantemente orientação do jovem obreiro em relação ao tipo de pessoa que eles iriam encontrar pela frente. Hoje não é diferente, irmãos. Alerta, encontramos lá que Paulo escreveu 2 Timóteo, a advertência de 1 Coríntios, fica cada vez mais claro que nossos corações, haja vista Jesus está mais perto da volta agora do que ontem, nesta
aula, estamos estudando sobre as dissensões sobre efeitos. As dissensões são mais comuns na igreja devido à apostasia de muitos. Os líderes devem estar muito atentos dos departamentos para que o mal seja cortado imediatamente. Vamos ver? No grego, sedições, levantes. Então, resumindo, dissensão é uma rebelião, só a mesma coisa. Se alguém quer fazer uma rebelião, é dissensão. E a Bíblia diz que rebelião é igual ao pecado de feitiçaria, é o mesmo peso. Então, rebeliou e ser feiticeiro, ser rebeliante é a mesma coisa. Todos os dois não vão entrar no céu. Aqui tem alguns levantes ocorridos na Bíblia contra a liderança. Arão contra Moisés, Nadab e Abiú contra Moisés, Miriam e Arão contra Moisés, os espias contra Moisés, Saúl contra Samuel, Absalão, etc. Todos com as referências, não vai dar tempo de falar cada um deles, muda. Aqui tem algumas coisas também sobre os levantes que já ocorreram dentro da igreja, no primeiro século da nossa igreja, não vai dar tempo para falar. Pode ir para frente, pode ir mais. Isso, dissensões do Novo Testamento. As rebeliões que aconteceram no Novo Testamento, também mais quem fala sobre isso é Paulo e João. E por final a traição de Judas Iscariotes, que era um dos 12, e também os 12 dissensões. Dissensão concluindo, então, cuidado, não se deixe levar por um tipo de pessoa e se a sua carne tende a rebelar contra aqueles que o Senhor colocou sobre a sua vida, peça perdão a Deus e mude de atitude, pois a sua alma está em laço e os rebeldes serão afastados de Deus para sempre. Não é o pastor que vai afastar, viu? Fica tranquilo, quem afasta de Deus. Vamos lá? Definição de homicídio. Agora quero somente mais 5 minutos para nós falarmos. Homicídio pode ser doloso, pode ser culposo ou qualificado. Homicídio pode ser homicídio privilegiado. Tudo isso está dentro da parte jurídica, mas nós queremos ver na parte espiritual. Então, condenação ao homicídio no Antigo Testamento. Levítico 24:17 diz assim: e quem matar alguém certamente morrerá. A lei era assim: matou, morre, vai ser apedrejado. Se fosse hoje assim, ninguém saia matando ninguém aí, porque sabia que era de morte. Depois veio Moisés mais à frente, e Deus, antes deles entrar na terra prometida, Deus manda a Moisés escrever assim em Deuteronômio 4:42: olha, lá você arruma cidade chamada cidade de refúgio, para que ali se acolhesse os homicidas que voluntariamente, involuntariamente matassem seu próximo. Ou seja, eles estavam lá tirando pedra, caiu uma pedra em cima de alguém, matou. Ele não queria matar, não estava brigado, não tinha ira, então ele matou involuntário. Então, para que não seria morto ou vingado a morte dele pelos parentes daquele que foi morto, ele tinha que mudar para a cidade de refúgio para não morrer. Então abriu-se uma porta. Isso no Antigo Testamento. No Novo, o Novo Testamento é para hoje. Graça. Olha o que ele diz. Primeira carta de João 3:15: qualquer que odeie o seu irmão não precisa matar, só odiar. Está na Bíblia. Qualquer, ele não está falando se é aquele ou aquela, se é grande ou se é pequeno. Qualquer que odeie o seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanente com ele, ou vai permanecer nele. Irmãos, então não odeia ninguém, porque você é um homicida, e o homicida não vai entrar no céu. Mas só odiar, não estou matando, mas matou no pensamento, na alma, matou espiritualmente. Mateus 5:21 diz: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Ainda, Lucas 18:20, aquele
sobre aquele que queria saber sobre a vida eterna, o moço rico. Ele sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás. Ele já estava aqui falando. Romanos, Paulo escreve no capítulo 13, versículo 9: com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Se algum outro mandamento nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vai lá, para nós encerrar. Olha a condenação dos homicidas agora. Se eu está com ódio do teu irmão, é homicida, então olha agora a condenação. Tiago 2,15 diz assim: porque aquele que diz não cometerás adultério, também diz não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, está feita a transgressão da lei. Tiago está falando assim, ó, matar e adulterar é a mesma coisa. Ser um homicida e ser um adúltero, pecado é igual. Está fora da lei. Aí o que acontece em Apocalipse 21:8? João deixa registrado assim, ó: mas quanto aos tímidos, os incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, de novo, que nós estamos vendo hoje, os que prostituem, feiticeiros, idólatras, todos os mentirosos. Eu acho interessante João escrever todos os mentirosos. Então ele está colocando assim: aqueles que mentem por brincadeira, aqueles que mentem porque são mentirosos, aqueles que mentem e depois dizem: olha, era mentira. Então são todos mentirosos. A sua parte será o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, traduzindo, inferno. Então os homicidas não. Esse é o julgamento. Mais um julgamento do homicídio. Muda lá. 22:15: e ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que prostituem e os homicidas, de novo. E qualquer que ama mentira e que comete também vão ficar de fora do céu. Não é eu que estou falando. Vamos lá agora, concluindo para acabar, para nós orar. Os que odeiam o seu irmão é homicida, e assim sendo, é muito fácil matar o irmão só no pensamento, com palavras, com atitude, com exemplo, com picuinhas que têm tirado muito do caminho da salvação. Cuidado, não cria alguém para depois matar. Pecado de homicídio. A vida é um dom de Deus, ninguém tem direito de tirar, inclusive a vida espiritual. Ninguém pode sair por aí matando a vida espiritual de ninguém. Então nós temos que cuidar. E o que mata? Palavras, exemplos. Aborto também é homicídio. Alguém me procurou esse tempo, anos atrás, esse pastor, quando eu não era crente, eu abortei 6 vezes. Ainda tem perdão para mim? Eu falei: ainda tem, se você se arrepender. Então dá tempo. Por isso que nós estamos falando ainda, dá tempo. Vamos encerrar. Eu quero que você não perca na próxima terça-feira, que nós vamos falar do pecado do excesso.